Oiê! Bem-vindo à nossa jornada 365 dias para transformar vidas. Estamos no 6º episódio e hoje a gente vai conversar sobre ansiedade. O tema, viu? Esse tema aí é um tema delicado, lembrando mais uma vez que eu tô aqui apenas para mostrar como que eu faço do lado daqui. Se vocês tiverem também dicas, tiverem formas de ajudar também a gente nessa jornada, fique à vontade para comentar nos comentários, tá bom? E juntas a gente vai evoluindo a cada dia com essa jornada. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o tempo. A ansiedade, quando ela bate, muitas das vezes ela é falta da presença, né? A gente vive no futuro, vive imaginando e pensando coisas que não estão no presente. Então, por isso é que a gente tem que enraizar no tempo de cada coisa, né? A Bíblia fala também sobre isso, a gente vai ler alguns versículos aqui, eu tô com meu planner, tô com minha Bíblia aqui, a gente vai conversar sobre esse tema tão delicado que hoje tá sendo um dos maiores vilões, né? É um dos maiores vilões da nossa era, principalmente era digital, onde a gente se compara muito nas redes sociais, e isso também gera ansiedade, porque a gente concentra no tempo do outro, porque o outro conquistou mais rápido e porque nós não. Só que muitas vezes a gente enxerga somente o resultado do outro e não o processo, que é um tema que a gente falou no episódio anterior. Convido você para assistir, caso não tenha assistido ainda. E esse tema de tempo, né, sobre o tempo, também traz uma outra coisa, que é sobre o que nós temos ou não controle. Eu separei algumas coisas aqui que eu salvei lá no Pinterest para servir de reflexão pra gente aqui. E vamos começar falando sobre o fato de que está ou não no nosso controle. Vocês estão vendo na imagem que eu estou colocando aqui o que está dentro e fora do nosso controle. Lembrando que é no Pinterest, então eu não consigo dar o direito autoral da pessoa, porque eu não sei exatamente de onde ela conseguiu, né? Mas vai estar aqui abaixo na imagem o perfil da pessoa, tá? Para vocês verem de quem postou lá. E é basicamente isso, né? O que está ao nosso controle, a gente tenta, né, controlar, porque eu acho que nem isso tá dentro totalmente do nosso controle, principalmente quando a gente é cristã e a gente entrega o nosso controle a Deus, né? A gente vai falar sobre isso também, sobre seguir o propósito divino, né? Sobre o que Ele quer para nós, que cada um tem um propósito, cada um tem um tempo também para ser realizado. Mas é que, ó, basicamente, ó, a minha evolução tá dentro do meu controle, ou seja, a jornada que a gente está fazendo aqui a cada dia é uma busca de melhoria, uma busca de transformar a nossa vida. Então isso a gente tem controle, né? De escolhas, a gente vai se aprimorar naquilo que a gente não é tão bom, ou se a gente vai deixar aquilo nos dominar. Meus pensamentos, a gente tem controle. Isso também é muito interessante, porque a gente não tem controle do que qual pensamento vai vir na nossa mente, mas a gente tem controle de como lidar com esse pensamento. E o escudo, né, o planner, nosso escudo tá aqui, ele é uma forma também de combater quando esses pensamentos vierem. A quem eu dedico o meu tempo, ou seja, você tem se dedicado à sua transformação, tem se dedicado ao que você quer, ao que você busca de melhoria, como eu acabei de falar. Você tem tempo, principalmente com Deus, para se alinhar ao coração dele, o propósito dele na sua vida. Isso a gente tem o controle, né? Meus limites, ou seja, até que limite eu vou. Porque muitas vezes a gente anseia por algo que nem está dentro do nosso controle, dentro do nosso limite. Então, qual é o nosso limite? Como eu citei, acho que, se eu não me engano, foi até num episódio anterior, né? Sobre a gente, às vezes, olhar uma pessoa fazendo um vlog ou fazendo um vídeo cinematográfico, né? Dando exemplo sobre a criação de conteúdo, e a gente desejar, querer fazer também, mas o nosso tempo é limitado, o nosso recurso é limitado, ou aquilo nem é para nós e a gente quer encaixar na nossa vida. Então, é muito importante a gente entender nossos limites, né, sabendo até que ponto a gente vai para conseguir alcançar o que a gente almeja, como eu reajo. Nós não somos livres para sentir o que a gente vai sentir, porque tem sentimentos que eles vêm e a gente não tem esse controle, então a gente não é livre para sentir, mas nós somos livres para lidar com aquele sentimento que a gente vai sentir. Então a gente não é livre de, mas a gente é livre para, ou seja, a gente não é livre de situações, momentos, ocasiões, tempo, mas a gente é livre para lidar com o tempo, para lidar com a situação, entende? Eu vi isso no curso sobre identidade, eu achei muito, me marcou muito, sabe? Essa frase, né? Então você pode colocar em qualquer situação. Você não é livre de 3 pontinhos, mas você é livre para 3 pontinhos. O que eu falo, eu tenho controle, né, do que eu vou escolher, se o que eu vou falar vai edificar ou não. A minha energia,
né? Tanta energia quanto eu vou dar para aquele processo de aprendizado ou qualquer coisa que seja. Então, nós temos o controle da nossa energia. A minha atitude, então eu tenho o controle da minha atitude, do como eu vou agir com aquilo que me feriu. O consumo, né? Se eu escolho ficar muito tempo nas redes sociais, porque eu sei que lá no meu autoconhecimento eu pratiquei, eu sei que aquilo me faz mal, que gera gatilho de ansiedade, então eu vou limitar o meu consumo de rede social. Eu tenho esse controle. Entende? Então aqui, como vocês estão vendo, é bem interessante. A gente não tem controle sobre as redes sociais, o passado, a opinião alheia, o futuro, a vida, considerações pelo próximo, os rumores, comportamento alheio, crença dos outros, isso a gente não tem controle. Então, portanto, tudo aquilo que que tá fora do nosso controle, nós não devemos nos preocupar. Só que muitas vezes a ansiedade faz isso com a gente, não é? Eu sei como que é. Eu lido muito, anos, com a ansiedade. Então eu sei que não é fácil, mas é possível. E a gente está trabalhando aqui nessa jornada. E aí depois eu salvei um outro que eu vou deixar aqui no cantinho também, sobre o tempo. Tudo acontece no momento certo. É o T do tudo. O E do escute o que sua intuição diz. No meu caso, o que o Espírito Santo te diz. Né? Se você está sendo guiada por ele, escuta primeiro a voz dele. Se relacione com ele, pergunte para ele se aquilo está dentro do que ele quer. Se aquilo está alinhado com o coração, com o desejo de Deus para sua vida. E tem o M de mantenha sua energia alinhada, ou seja, né, mantenha-se no foco. E qual que é o foco da pessoa cristã? É Cristo, é Jesus. Então se mantenha na sua identidade enraizada nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então mantenha-se enraizado no seu propósito, no seu verdadeiro propósito. E o P de pare para apreciar suas conquistas. Muitas vezes também a ansiedade nos faz isso. A gente, ao invés de ficar ali concentrada no que a gente já conquistou, no que nos faz bem, a gente entender que há tempo para todas as coisas e aquelas conquistas que a gente conquistou também nos agregam, porque às vezes a gente vem com a insatisfação, que é um tema que a gente falou também sobre a comparação, que muitas vezes ela traz a insatisfação. Então quando a gente está ansioso, ansiando por algo, a gente esquece de ser grato pelo que a gente tem hoje. Então eu sei que se a gente não ser grato, por exemplo, a gente quer uma casa nova, uma casa maior, como a gente pode querer desejar possuir algo maior, melhor, sendo que a gente não é grato nem pelo que a gente tem hoje no momento. Então aprecie as suas conquistas atuais. E o O de ouse viver o presente. Esse é o segredo de você viver com o controle da sua ansiedade, né? Você buscar viver o presente. Então, todas as vezes que a ansiedade bater, você para, olhe, pense, reflita e onde você tá, se toque, né? Eu estou aqui, faço muito isso também quando a ansiedade está num grau maior, onde eu começo a fugir muito da realidade, eu vou muito para coisas catastróficas. E a ansiedade, ela me ataca muitas vezes de uma forma tão mais intensa que eu sinto aqui, ó, formigar. E aí é onde eu me toco, assim, sabe? É um exercício muito bom, passar gelo na mão, no pulso, para você sentir o momento presente. Porque muitas vezes a nossa mente, ela viaja, né? Ela vai para outro universo paralelo. Então você toca, perceba o momento presente, respire fundo. A respiração, ela é muito importante para quem tem crise de ansiedade. E tem algo falando sobre isso também, logo a gente vai falar sobre a importância da respiração também. Vou colocar mais um aqui também, que eu achei muito interessante para trazer aqui para vocês, que diz assim, ó: sempre que o teu coração começar a ficar ansioso com o futuro, pegue o seu coração e diga: coração, quem você pensa que é para ter medo do futuro e anular a promessa de Deus? E aqui, ó, no Planner, Escudo está aqui, tem falando sobre isso, ó, que eu quero ver com vocês, ó. Para os dias de ansiedade, se você vive na dependência, não pode confiar nas estatísticas. Ou seja, se você vive na dependência de Deus, por que você vai confiar numa estatística humana? Porque Deus é o Deus do impossível, né? E entregue e confie no tempo dele, não no nosso, no dele. Compromisso com o seu propósito. Eu já falei que muitas vezes vocês devem estar cansados, que tanto você fala de um propósito. Se vocês ainda não entenderam, eu acredito que até agora você deve ter alguma chavinha virada sobre o propósito. Mas se vocês não entenderam ainda sobre o porquê que eu repito tanto sobre isso, vocês vão entender de uma vez por todas aqui. Qual foi o maior aprendizado que Deus te revelou? Ele tem um propósito para sua vida e deseja que você caminhe em direção a esse chamado, com confiança, acreditando no tempo dele. Desafio: escreva uma carta para você mesmo, lembrando da importância de seguir seu verdadeiro propósito. Isso vai te ajudar a diminuir a ansiedade. Eu sei, gente, pode ser complexo ainda para vocês entenderem. E quando a gente falar só sobre isso, se ainda não enraizou, se não ficou claro o porquê de você se enraizar em propósito,
nesta aula, que a gente vai falar só sobre isso, nesse vídeo, né, vai te clarear ainda mais. E agora eu quero partir para os versículos, porque é o nosso antídoto, né? É a nossa maneira de combater as vozinhas que vão bater aqui. A ansiedade, ela ataca aqui no peito. Então, ó, entregue todas as ansiedades, pois ele cuida de vocês. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 17. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Gente, eu sei que, mais uma vez, tá? Por isso que eu comecei falando sobre o controle. Eu sei que algumas pessoas têm até dificuldade de entender essa passagem, porque, assim, nossa, as pessoas acham, eu já senti isso até vindo do meu marido, né? Porque pessoas que não são ansiosas, pessoas que não têm, né, a ansiedade, e a gente tá falando sobre a ansiedade comum, mas eu sei que existe a patológica, eu sei que existe a ansiedade que precisa até de medicamento, tá? Não é dela que eu tô falando aqui, porque inclusive esse tipo de ansiedade tem que ser tratado com psicólogo, com remédio, com neurologista, tá? Mas eu tô falando sobre a ansiedade da nossa geração, né? Que a gente tá acostumado a usar a rede social, que é tudo muito rápido, a gente liga a internet, se a internet trava um pouquinho, a gente já fica impaciente, então a gente tá vindo com uma era mais ansiosa, uma vida mais ansiosa, onde a gente quer tudo rápido e por a gente simplesmente estar conectado mais com as redes sociais e com a internet, com o mundo digital, a gente pensa que na vida também é assim, só que a gente esquece que há um tempo, né, não tem como você pegar e fazer com que a planta que você plantou cresça mais rápido. Mesmo que avançou e hoje as coisas estão parecendo ser mais rápido, a vida não é assim. Então, desde que o mundo é mundo, há um tempo para as coisas. Então, eu sei que essas passagens às vezes nos revoltam de uma certa forma, no sentido assim, as pessoas acham que é simples assim, que é só apertar um botão, entregou e acabou. Mas por que eu digo que os versículos, né, eles têm o antídoto? Por causa de que você pode enraizar em Deus. Ele é a nossa cura, tá? Ele é o médico dos médicos. Mais uma vez, não tô descredibilizando, não tô tirando a importância de você buscar um médico. Eu tô falando que se você não tem uma ansiedade patológica, uma ansiedade que eu tô falando sobre a era que nós vivemos, a entrega a Deus é importante. Então aqui tá falando, ó, não ande ansioso por coisa alguma, que eu sei que é difícil a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas quando a ansiedade vier, você faz a oração e a súplica. E com ação de graças, ou seja, você também precisa também tomar a sua ação, com a ação da graça do Espírito Santo. Apresente os seus pedidos a Deus, e a paz, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui está a charada do propósito. Porque, como eu disse, se você assistiu o vídeo, né, a aula que eu falo sobre identidade, propósito, chamado, ali fala que nosso verdadeiro propósito é servir, né? E a missão é a sua forma de servir. E a sua identidade está em Cristo. Cristo veio para servir e não para ser servido, embora ele é o Rei dos Reis, né? Ele é o próprio Deus que se encarnou. Então, aqui guardará os corações e as mentes em Cristo. Já é o que você precisa fazer, porque a entrega é justamente o que a gente precisa. Sair do controle, como a gente já falou aqui também, e entregar o seu controle a Deus. Então, quando você vai e apresenta o seu pedido a Deus e você entrega a sua ansiedade para Ele, né? Jesus fala também, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então, você entrega para Ele e fala para Ele de coração, em oração e súplica, Deus, eu entrego a minha ansiedade em tuas mãos. Eu entrego essa minha preocupação, esse meu medo, essa causa da minha ansiedade nas tuas mãos. E entenda que Ele guardará o seu coração e suas mentes. Ele, gente, Ele pode fazer isso por você. Então a entrega é isso. É você confiar que você tem um Deus amoroso, poderoso, para fazer infinitamente mais. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para nós não, mas para Deus é. Entenda o propósito dele. Isso aqui que é o mais importante. Porque Ele te ama, Ele é seu Pai, Ele é o Criador. Ele sabe o que é melhor para você. Entende? Então, às vezes a gente acha que a gente está no nosso tempo ideal,
a gente anseia por aquilo lá, porque a gente acha que aquela hora é o tempo de a gente adquirir aquilo lá, mas Deus sabe que não é, porque Ele sabe que você pode se perder no processo daquilo que você está almejando. Deus sabe que aquilo lá pode te fazer mais mal do que bem, então confia e entrega. Eu sei que é difícil, mas é na oração e súplica que a paz de Deus que excede todo entendimento. Ele tem a paz que excede todo entendimento, só Ele tem essa paz. Guardará os seus corações e a mente. Gente, enraiza. Vocês que são ansiosos, todos nós somos nessa era, né? Mas enraiza isso aqui. Esse versículo ele é poderoso, gente. Ele é muito poderoso. Faça esse propósito de oração todos os dias, todos os momentos que bater a ansiedade do lado daí. O versículo está em Filipenses 4, no capítulo 4, versículo 6 ao 7, tá? E aqui, ó, eu vou ler para vocês aqui, que é Provérbios 4, 25. Pare de se distrair com coisas que não tem nada a ver com seus objetivos. Isso aqui é muito interessante também, né, gente? Ó, faz um detox de dopamina, gente, porque as redes sociais é o nosso principal fator que nos causa essa ansiedade, sabia? Sabe, deixa um pouco as redes sociais de lado, faz um detox, foca nas coisas que você precisa fazer para se aprimorar, lembra? O que tá no teu controle, foca naquilo que você tem controle e no que você não tem controle, você deixa de lado. E claro, obviamente, se enraiza na palavra de Deus. Inclusive no Planner, seu escudo está aqui, tem outros abaixo, né? Nessa mesma linha de base aí para você ler, né? Se mergulhe na palavra. Então a gente tem aqui até no Planner aqui, ó, as recomendações, né, de leitura bíblica, que é Provérbios 22:4, Provérbios 16:32. Gente, provérbio é muito bom de ler, tá? Faz um propósito de ler o Provérbios 1 por dia, vai te ajudar muito. João 14:1-4, Mateus 6:25-34, né? Que, se eu não me engano, essa parte de Mateus é sobre o Sermão do Monte. Muita coisa boa para você se enraizar na palavra, que isso também vai te ajudar demais. Porque você sai daquele foco, né? De se preocupar, de ansiar, sabe aquela energia negativa e horrível que a ansiedade causa? Troca pela leitura da palavra. Também é uma forma, uma tática de te ajudar nesse processo. E agora a gente vai partir para a oração, que está aqui no Planner. E vamos finalizar o vídeo. Gente, eu tô tentando entender por que eu tô com dificuldade de enxergar. Aqui, ó, o motivo. Então, ó, respiração é uma maneira super de te ajudar nesse processo, quando a ansiedade vem. Então, vamos começar. Antes da oração, faça o exercício de respiração. Você pode estar pesquisando, tá? Eu não sou expert no assunto, mas eu sei que você pode estar pesquisando frequências, né, de respiração, exercício de respiração, para que você possa te ajudar ainda nesse processo. Geralmente eu faço umas 3 respirações profundas, né, puxando o ar até o máximo e soltando. Faço isso umas 3 vezes. Convido o Espírito Santo, né, para estar comigo. E aí eu venho com a oração. Você pode estar fazendo a sua própria oração ou seguir uma oração guiada que eu deixei para vocês no Planner. Vou ler aqui para vocês, tá bom? Deus, eu te amo. Tu és digno de todo o meu louvor, honra e adoração. O Senhor cura o quebrantado e cuida das feridas das pessoas machucadas. Tua luz expulsa a escuridão e nada pode vencer o teu poder. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Hoje quero colocar o meu foco em quem tu és e te agradecer por todas as vitórias, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês e repito, eu acho que qualquer cura, né, de qualquer coisa na vida, principalmente emocionais, tá? Eu acredito fielmente que tudo se conecta, sabe? A gente deve sim procurar um médico, a gente deve sim usar o medicamento quando necessário, mas acima de tudo nós também devemos orar. Acima de tudo, nós devemos buscar o Criador, porque Ele é o médico dos médicos. É Ele que nos salva, que nos cura. E eu acredito muito também que problemas emocionais estão ligados a problemas espirituais. Quanto mais longe de Deus, mais a probabilidade de você ter problemas psíquicos, né? De ansiedade, depressão. Mais uma vez, gente, por favor, não me interprete mal, tá? Eu sei que eu tenho, inclusive, a depressão que ela vem de problema de saúde em si, que não tem nada a ver com o espiritual. Mas o espiritual também está envolvido, porque o inimigo ataca muito a nossa mente. Então, quando a gente não está enraizada em Deus, a probabilidade de a gente não vencer essa batalha é muito grande, tá?
Então, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para nós nos curarmos, né? Vamos ao médico, vamos tomar o nosso medicamento, que inclusive Deus deu a sabedoria para os médicos, para que eles possam exercer a função deles. Tem muitos médicos cristãos por aí também, que provavelmente que é até eles, além deles fazerem, né, todo o procedimento médico, eles também entram em oração pelos seus pacientes, né, principalmente psicólogas cristãs também provavelmente deve fazer uma oração junto com o paciente. Então a gente tem que, sabe, se agarrar com todas as possibilidades que nós temos de meios de cura. A gente ora e a gente também busca melhorias, né, formas, mas eu acredito fielmente que está muito conectado, sabe, a parte física com a parte espiritual, por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso corpo, mente e espírito. Uma coisa se conecta à outra. E entendemos também que muitas vezes, eu sei até que é uma reflexão interessante que eu quero passar aqui para vocês, que eu estava lendo um livro sobre o poder do Espírito Santo, né? E esse livro ele me respondeu uma questão, eu fiquei muito feliz porque eu senti a mão de Deus ali também, sabe? Uma questão que estava sendo muito difícil para eu entender. Porque às vezes a gente faz uma oração para Deus e ele nos ajuda naquele momento e depois parece que tudo volta, é uma coisa estranha. Por exemplo, vou usar meu exemplo aqui. Eu tava tendo muita queda de cabelo e coceira, né? É uma coceira, assim, de caspa, né? Todos os sentimentos de problema, que principalmente a ansiedade também ataca partes físicas na gente, né? Coceira, o corpo fala, não adianta, né? O corpo fala o que as nossas emoções estão querendo, às vezes, transmitir, e às vezes a gente não consegue identificar que a gente tá ansioso com autoconhecimento, mas o próprio corpo nos dá sinais, né? Então, a ansiedade, o estresse, ele causa, né, a caspa, ele causa esse desconforto que dá no couro cabeludo, e eu tava tendo muito isso. E aí eu fiz uma oração e meu cabelo caía demais, e todas as vezes eu pegava assim, era um tufo de cabelo, e eu passava, inclusive acabou de cair aqui, e eu passava assim, e aí colocava no azulejo, né, e eu olhava aquele tanto de tufo de cabelo e sempre orava para Deus, Deus, me ajuda, eu sei que o Senhor tem o poder da cura, né, se for da tua vontade, Pai, me ajuda, eu queria muito que resolvesse esse problema. E aí, eu tava no mercado e eu senti uma vozinha falando pra mim, olha, nem tava procurando, gente, esse dia não tava procurando shampoo, mas eu escutei uma vozinha aqui dentro de mim, né, com o Espírito Santo, claro, falando pra mim assim, olha esse shampoo, compra ele. E aí eu comprei esse shampoo e ele super me ajudou, gente, acabou a queda de cabelo, parou a coceira, foi alívio assim de imediato, sabe? Inclusive, se vocês quiserem, eu te indico aqui depois. E aí, foi muito bom. Aí o que acontece? Esse shampoo acabou e os sintomas voltaram. E eu entrei em crise, porque eu pensei que, na minha cabeça, gente, eu tinha fiel a certeza de que Deus tinha me curado. Então eu pensei que o shampoo era só um meio, mas Deus tinha me curado. E quando voltou todos os sintomas, eu tive crise e eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que eu me enganei. Eu achei que Deus tinha me curado e Deus não me curou. E eu tinha até colocado nas minhas anotações aqui, que eu tenho às vezes um diário também de bênçãos, né, que Deus faz na minha vida, e eu entrei naquilo lá, me gerou crise, eu fiquei questionando o que tinha acontecido ali, por quê, sabe? Então eu fiquei até duvidando, eu não vou negar pra vocês, eu até duvidei, assim, então eu fiquei pensando, caramba, então o que tava me dando ajuda ali não era Deus, era o shampoo. Só que entende que quem me deu a ideia de comprar o shampoo foi o próprio Espírito Santo. Então entenda que Deus, ele nos dá o que a gente precisa, sabe? Às vezes a gente espera o milagre em si, mas às vezes a gente não entende que o próprio milagre está nas situações mesmo, nas circunstâncias que Deus está ali. Eu sempre lembro de uma historinha que eu sempre comento com meu marido essa história, que eu tinha uma pessoa que estava querendo que Deus salvasse ela, e eu acho que ela estava no mar, e aí ela ficava lá, estava se afogando, e ela falou, eu só saio desse mar se Deus vir aqui me salvar. É até errado fazer isso, né, porque quando a gente faz isso, a gente está tentando o próprio Deus, né, então na Bíblia fala sobre isso também, não atentarás a Deus, né, Jesus fala isso também, acontece com o próprio Jesus, né, quando ele está ali no deserto, né, o diabo tenta nele nisso, né, se você é o próprio Deus, que você não se joga daqui? E aí Deus fala para ele, né, que tá nas escrituras também, que a gente não deve atentar ao próprio Deus. Mas enfim, a moral da história é que ele vai pedindo socorro para Deus, e Deus vai mandando várias formas de salvar ele, né? E ele não aceita nenhuma dessas ajudas, ele queria que o próprio Deus descesse ali e salvasse ele. E aí então, obviamente ele morre, e quando ele vai encontrar com Deus, ele questiona isso, Deus, por que você não me salvou? E aí Deus fala, mas eu tentei te salvar, eu te mandei todas as possibilidades que eu tinha para te salvar, você negou todas.
Então entenda que há um processo, né, em Deus nos salvar, mas o ponto é que algumas coisas também acontecem e a gente acha que é o todo, mas não é ainda o todo. Por exemplo, as histórias bíblicas, a gente vê que em vários momentos Deus salva, né? Tem um momento específico que Pedro tá na prisão e as pessoas começam a orar e a oração e suplica e tal. E aí vem um anjo e tira o Pedro da prisão. Mas vocês sabem que depois Pedro também é preso novamente e ele é açoitado, né? E ele é morto de uma forma horrível, não tá na Bíblia, tá? De uma forma que ele morre. Mas ele, mesmo assim, ele pode ter sido salvo, né? Deus interviu naquele momento, mas entende que em algum momento também da história ele morreu. Então, assim, no livro que me veio, a resposta era sobre isso também. Eu sei que é um assunto muito complexo, eu sei que espero até que vocês tenham entendido e não tenham misturado as coisas, mas entenda também que nem tudo, tá? Nem tudo vai sair exatamente como a gente quer, porque a vida é um mistério, né? E a gente tem que ver beleza no mistério e não buscar ter respostas para tudo. Muitas vezes também a gente tem essa mania, né, de ficar sempre questionando Deus, Deus, por que isso, por que aquilo? Então a entrega e a confiança, ela tá nisso também, você entender que vai ter milagres que vão acontecer na sua vida, mas vai ter coisas que Deus vai falar não. E até os nãos de Deus também é a forma amorosa da mão protetora dele. Só que a gente não entende enquanto a gente está passando por aquele processo. Mas depois, lá em cima, quando a gente estiver de frente com a nossa amada, a gente vai entender muitas coisas, ou bem antes disso. Mas essa é a importância da entrega, sabe? Vocês entender e aceitar tudo e qualquer ocasião, né? A gente falou sobre isso também nos episódios anteriores, sobre a entrega e a confiança em Deus acima de tudo. Esse vídeo ficou grande, mas eu espero de coração que tenha ajudado, que tenha edificado lá daí. E mais uma vez, se vocês quiserem complementar com algo que eu deixei de falar nesse vídeo, que eu fico preocupado com o tempo, mas vocês podem também acrescentar nos comentários e fica atento com os próximos. Eu sempre deixo algum buzz lá nos stories do Instagram, às vezes eu também faço uns posts, às vezes eu coloco aqui na plataforma também. Então tudo e qualquer coisa que eu puder ajudar a gente passar por esse processo na vida, né, que eu sei que não é fácil, como eu disse, são coisas complexas, mas a gente tá aqui para uma ajudar a outra, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo.